Oi, pessoal. Chegamos, então, à aula de número 4, efeitos fisiológicos agudos e crônicos do exercício físico sobre o sistema respiratório. Bom, nessa aula é importante a gente destacar que a respiração é uma função vital do organismo que vai retirar o oxigênio da atmosfera e levar até os tecidos, as células dos nossos órgãos, vísceras, e retirar o dióxido de carbono, o gás carbônico, CO2, desses tecidos e levá-los para fora. Para que isso aconteça, o sistema respiratório utiliza uma série de músculos chamados músculos respiratórios, né, e que vão acabar produzindo variações de volume e pressão na caixa torácica, tá? Esse processo respiratório, ele é dividido em duas fases, uma externa e uma interna. A externa vai acontecer em 3 etapas, né? Ventilação pulmonar, que significa a troca de ar, entrada e saída entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares, a difusão de oxigênio e CO2 dos alvéolos para os capilares e vice-versa, tá? E o transporte de oxigênio e de CO2 dos líquidos corporais até o pulmão, tá? É super importante a gente destacar aspectos relacionados aos volumes pulmonares, né? Os volumes pulmonares variam de acordo com a idade, sexo e o tamanho corporal, principalmente em relação à altura, tá? E o que acontece? A ventilação pulmonar vai sendo ajustada de maneira a assegurar uma aeração adequada ao sangue que passa pelos pulmões. Não é possível a gente avaliar o rendimento respiratório a partir de medidas da função pulmonar, tá? A gente pode, através do exame chamado de espirometria, avaliar volumes e capacidades pulmonares, mas nem todos. Por exemplo, o volume residual, que é aquele ar que permanece no pulmão após uma respiração espontânea, não uso do volume de reserva respiratório, a gente não tem como medir, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a natação e mergulho são esportes que mais aumentam a capacidade vital e diminuem o volume residual. Entendeu? Por quê? Porque os músculos respiratórios lutam contra uma pressão exercida pela água, tá? E aí ele vai melhorar a capacidade aeróbica de acordo com o treinamento. Volumes pulmonares acima do normal, capacidade pulmonares em alguns esportistas, podem estar relacionados ao genótipo. E aí, o que acontece? O treinamento desses músculos respiratórios acaba elevando os níveis de ventilação. E aí acaba melhorando a resistência ventilatória. Por quê? Porque ele aumenta o número de enzimas aeróbicas dos músculos ventilatórios. Então, isso é super importante a gente falar. Nesses indivíduos, raramente eles vão falar que estão com falta de ar, um mal-estar, né? Que geralmente, quando aumenta o lactato sanguíneo, a pessoa saudável, mas que não tem hábito de treinar, acaba falando, tá? O volume corrente, né, de ar corrente, ele tende a aumentar durante o exercício. E o volume residual vai permitindo essas trocas em todas as fases do ciclo ventilatório. Ok? Bom, o que acontece durante
do que acontece com a ventilação durante o exercício, né? Como eu já falei, a realização do exercício acaba produzindo modificações na dinâmica respiratória. E essas modificações acabam gerando o quê? A taquipneia, aumento da frequência respiratória, né? A hiperpneia, aumento da amplitude respiratória, a dispneia, a sensação de falta de ar. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque é importante satisfazer as necessidades de oxigênio do nosso organismo durante a atividade física, né? Então, assim, num primeiro momento, existe uma fase de desequilíbrio muito grande entre as exigências e os aportes de oxigênio. E aí, quando essa demanda é satisfeita, entra numa fase que a gente chama steady state, que é uma fase de equilíbrio entre a captação e o consumo de oxigênio. Quando o trabalho gera uma intensidade, assim, quando o exercício é de uma intensidade muito, muito elevada, o que acontece? Esse período de adaptação é insuficiente para compensar, né, para suprir as demandas metabólicas. E aí, o que acontece? Volta a criar aí uma dívida entre essa quantidade de oxigênio, né? E aí a pessoa vai ter aquela dispneia, que é a sensação de estar com dificuldade de respirar, tá? Outra coisa importante a gente falar é que a realização de um trabalho aeróbico máximo nunca vai conseguir desenvolver níveis extremos da ventilação pulmonar. Por quê? Porque a ventilação ela é limitada pela circulação. Tá? O tempo que o eritrócito permanece em contato com a barreira hematogasosa, né? E que pode captar oxigênio, que é o chamado hematólise, aquela troca. Tá? É super importante também a gente destacar que a regulação da respiração durante os exercícios é resultado da combinação de vários fatores neurais e químicos, tá? Então, assim, a regulação pré-exercício é de origem neural, que é similar ao que ocorre no sistema cardiovascular. O que aumenta é o incremento ventilatório antes do exercício, a partir das informações que vão lá para o córtex motor e estimula os neurônios respiratórios medulares. Então, a respiração tem um controle que a gente chama controle voluntário, que é realizado no córtex, e um controle involuntário, que é realizado aqui no bulbo, tá? Outra coisa que acontece em relação à respiração é a elevação da temperatura muscular, né, que acaba tendo um efeito estimulador sobre os neurônios do centro respiratório. Quando você faz exercício, o que acontece com os seus músculos? Os seus músculos, eles se contraem e elevam a temperatura. Então, uma coisa que eu esqueci de comentar, né, que eu falei para vocês, que existe essa regulação voluntária no córtex e involuntária no bulbo, é uma resposta reflexa que acontece, está relacionada aos quimiorreceptores e aos mecanorreceptores musculares. E os quimiorreceptores ficam aqui, ó, no arco aórtico e no seio carotídeo, tá? Outra coisa importante o que acontece? A pressão de oxigênio aumenta, tá? Mas esse aumento da pressão de oxigênio não é um estímulo para ventilação. A hiperventilação, né, essa taquipneia, acaba por produzir uma diminuição da PCO2 e gerando o que a gente chama de acidose respiratória. E aí essa acidose respiratória acaba inibindo essa
essa hiperventilação, tá? Então, é super importante a gente tá destacando tudo isso que ocorre durante o exercício, tá? E é importante a gente destacar aqui, nesse momento, a manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? É quando a gente tenta pegar alguma coisa pesada, ou então quando a gente vai ao banheiro defecar, né, fazer cocô, a gente tende a fechar a glote para aumentar a potência, né, e aí estabilizar a parede do tórax. Esse aumento da pressão intraabdominal, tá, que é gerado com a força e com o fechamento da glote, pode repercutir no aumento da pressão intratorácica, contraindo os músculos respiratórios de uma forma forçada. E aí, isso pode ser um perigo, principalmente para as pessoas cardiopatas, tá? Então, assim, quando você mantém durante um tempo prolongado o volume de sangue, essa força, né, durante um tempo prolongado, o volume de sangue que volta ao coração diminui. E aí isso faz com que reduza o débito cardíaco. Nesse caso, pessoas cardiopatas, pessoas hipertensas, não podem fazer esse tipo de movimento. É um movimento muito feito com muita frequência pelos halterofilistas, na hora que vão elevar aqueles halteres pesadíssimos. Você vê que as veias do pescoço chegam a ficar dilatadas, né? E se você for fazer pesquisas, existe um grande número de halterofilistas com hipertensão arterial. Então, com isso, a gente termina esse primeiro módulo, e eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo chat ou pelo próprio aba, tá ok? Então, tchau, tchau, tudo de bom para vocês.